Bem, pessoal, olá, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Misael. Acredito que todos me conhecem aí do curso de teologia e sou professor na disciplina de educação religiosa. Bem, nessa nossa primeira web aula temática ao vivo, nós gostaríamos de falar em geral sobre educação religiosa. Bem, essa disciplina em muitos seminários, em muitas faculdades, ela é chamada de educação cristã, tá? Mas a orientação do nosso curso, ainda que ela tenha influência do cristianismo, ou seja, majoritariamente também refletida ou um estudo teológico que parte da tradição cristã, ela abarca também todas as outras vertentes religiosas. Então, basicamente, a educação religiosa, ela vai falar de uma educação, vamos dizer assim, da própria religião. Qual o papel da religião na educação? Ou qual a educação que a religião ela proporciona no âmbito religioso em si? Né? Por exemplo, quando a gente fala de educação cristã, se é que é possível falar de educação cristã, é uma educação que seria fundamentada em princípios cristãos, ou ditos princípios cristãos. Bem, nessa disciplina, nós fazemos, então, uma distinção muito clara, muito básica, entre o que é o ensino religioso e a educação religiosa. Tá? O ensino religioso é uma disciplina escolar. E, como tal, ela é uma disciplina ela não visa ensinar, doutrinar ou seguir princípios teóricos de uma dada religião para inseri-los na vertente educacional. Tá? Então, ela pretende ser uma disciplina das ciências humanas, tá? Que seja, como que nós podemos dizer? Ela seja autônoma, né? Ela pretende ser autônoma em relação a qualquer valor religioso em si mesmo como determinante dessa disciplina. O que eu quero dizer com isso, basicamente, é que numa atividade de educação religiosa, numa escola pública, por exemplo, ou mesmo particular, educação religiosa como disciplina, um ensino religioso, desculpa, ele é um ensino descritivo do fenômeno religioso. Ele é um ensino descritivo, explicativo, científico do fenômeno religioso. Então, a religião é um objeto de estudo, ainda que o fiel diga: eu creio nisso, eu creio naquilo, Deus é isso, Deus é aquilo. A ciência, ela pode estudar este objeto de crença ou a crença em si mesmo do ponto de vista científico. Então, um exemplo básico, né? Você está lá numa escola e você vai ensinar, então, o ensino religioso. O que é a religião? O que é a religião? Então, você vai fazer uma definição geral da religião, né? Claro, nós colocamos, por exemplo, criticamente, se eu não me engano, foi no material de textos sagrados do Catecismo Urbano e Candomblé, que a definição nossa de religião ela é devedora do cristianismo, tá? Da reflexão cristã. Mas saindo um pouco deste problema e pensando nisso que nós chamamos de religião, esse fenômeno, tá? O que é isto, esse fenômeno? Não estou me questionando sobre a verdade dos conteúdos dessa religião, mas o que é o fenômeno religioso? E aí, dentro das ciências da religião, você vai estudar o que é esse fenômeno religioso. E aí você vai ter a história, a sociologia, as ciências sociais, a antropologia, a linguística, a filosofia,
todas elas com seu ferramental teórico para estudar o que é isso, o fenômeno religioso, entre outras disciplinas, arqueologia, etc. Então, quando eu tenho este estudo das ciências da religião, se nós lermos os documentos, como vocês verão aí na disciplina, os documentos do próprio Ministério da Educação, há uma definição, ainda que exista uma grande confusão por parte das instituições, inclusive do poder público, político, do que seja o ensino religioso, há uma confusão. Porque se confunde o ensino religioso com o ensino doutrinal dogmático de dada religião. Trocando em miúdos, não é a função do ensino religioso ensinar uma determinada religião em detrimento da outra, ou uma determinada religião como verdadeira. A ideia do ensino religioso é justamente permitir uma visão plural do que é a religião, do que é o fenômeno religioso, da realidade religiosa. E nesse sentido, esta disciplina, ela é imensamente importante, porque enquanto as pessoas relegam o fenômeno religioso a um aspecto, vamos dizer, individual e particular do ser humano, no qual não tem nenhuma relação com os outros, se deixa este lugar para, por exemplo, ensinos extremistas ou mesmo fundamentalistas, né? Se as ciências elas não podem se pronunciar com responsabilidade sobre esse fenômeno e dizem que ele é do indivíduo, o indivíduo pode bem achar o que ele bem quiser e começar, por exemplo, a desrespeitar o outro na sua visão religiosa, entre outras atitudes. Por isso, existe talvez um erro de perspectiva e de abordagem da inteligência brasileira, dos intelectuais brasileiros, acerca do fenômeno religioso. Porque por muito tempo a academia disse, olha, a religião, o estudo da religião é coisa da igreja, é coisa particular do indivíduo, e ainda que seja, como qualquer coisa pode ser particular, a religião é um fenômeno social. E como tal, também é responsabilidade da sociedade como um todo, e mesmo do poder público, se não interferir no aspecto religioso, não situá-lo como um aspecto simplesmente particular do indivíduo, tá? Em que não há nenhum tipo de diálogo, ingerência, que não seja direta, mas mesmo indireta, da sociedade neste fenômeno. Só que o erro nessa abordagem é que aquele que pensa religiosamente ou vive a sua religiosidade como um elemento totalmente individualizado, ele não vai achar que essa sua ação ou vivência religiosa é somente particular, porque ele vai carregar a sua compreensão religiosa e mesmo certos preconceitos religiosos como se fossem realidades sociais e que são, de certo modo, fatos sociais, nós estudamos sociologicamente, para a vida pública. Então, foi um erro da intelectualidade brasileira e tem sido e está sendo um erro da intelectualidade brasileira tratar essa questão dessa maneira. Quando se despreza o ensino religioso nas escolas, você não visualiza a realidade brasileira, que é uma realidade religiosa. Ou seja, você tira grande parte da realidade das pessoas como se essa realidade não existisse. Então, na medida em que este fenômeno ou esta crença religiosa, esta vivência religiosa, ela tem ingerência social sobre outras pessoas, ou tem influência social sobre outras pessoas, é o momento onde o Estado também tem que se pronunciar ou tem que agir em relação a isso.
E uma das formas dessa ação, não estou falando aqui de repressão de maneira nenhuma, mas uma das formas mais eficazes que nós podemos ter em relação a isso é, por exemplo, uma correta compreensão do ensino religioso. Por quê? Pensemos juntos. Se eu ensino o fenômeno religioso de forma científica nas escolas para os estudantes, eles vão ter uma visão, mesmo que seja idealmente, mais técnica da religião, e esta visão mais técnica, ela pode, eu não estou dizendo que vai, mas ela pode gerar ou impedir que este estudante, este aluno do ensino médio fundamental, ele se torne uma pessoa, vamos dizer assim, intolerante religiosamente em relação aos outros. Porque quando ele entende que ainda que a sua fé possa ser verdadeira, mas que a religião como um todo é um fenômeno social e que todas as pessoas que têm sua religião, elas acreditam também que a sua religião é verdadeira e que esta sua religião teve uma certa construção histórica, a consequência deste raciocínio é, bem, então a religião do outro, ainda que eu acredite que a minha religião é verdadeira, o outro também acha que a religião dele é verdadeira. Então, por que que eu tenho que impor a minha religião? Por que que eu tenho que ser intolerante com o outro? E na medida em que ambas nossas religiões, elas têm um aspecto histórico e cultural e social que é semelhante, nós temos algo em comum. Então, somente a fé pode dizer que a minha religião é mais importante ou é melhor ou verdadeira que a do outro. Dentro do aspecto científico, não há nada que afirme isso. Não há nada que diga que uma religião é melhor que a outra. Entende? Então, tá, dentro do aspecto teológico filosófico, sim, isso pode ser colocado. Mas estão entendendo como que seria importante um olhar mais cuidadoso no Brasil acerca do ensino religioso nas escolas? Bem, então na nossa disciplina nós abordamos uma boa parte da disciplina esta temática e também a temática do ensino da religião, da educação religiosa na própria religião. Tá bom? Como que se dá essa relação? Será que pode existir uma interferência? Em que medida pode existir uma interferência do ensino, da educação religiosa no ensino religioso, do ensino religioso na educação religiosa, por exemplo? Bem, pessoal, são questões introdutórias que eu gostaria de deixar para vocês. Espero que elas possam ajudar vocês a pensar esta disciplina, a refletir sobre essa disciplina. E nós nos encontramos aí nas nossas próximas web aulas. Se vocês tiverem dúvidas ou necessidade de desenvolver uma temática, podem enviar para a gente aí, tá? Vamos dizer assim, um pedido, tá? Professor, eu tive dúvida sobre tal coisa, eu gostaria que o senhor desenvolvesse melhor, tratasse desse assunto, que eu posso fazer uma web temática sobre esse assunto. Bem, pessoal, então, obrigado pela participação de vocês e até a próxima. Tchau.